Olá, meu querido, graça e paz. Mais uma vez nós estamos unidos para então mais uma aula. Aula para quem está chegando em Parque do Carmo, aula para quem quer conhecer a igreja presbiteriana em si e de uma forma bem particular a igreja presbiteriana em Parque do Carmo. Mas como somos uma igreja federativa, onde a mesma igreja professa a mesma fé, o mesmo Senhor, sabe, o mesmo Deus, o mesmo Salvador. Então, nós não temos dificuldade em falar. Então, enquanto eu falo para Carmo, mas eu não falo só simplesmente para Carmo. Serve para todas as igrejas presbiterianas do Brasil. Então, essa nossa terceira aula, ela tem um compromisso em falar a nossa missão e a nossa história. E aí é muito interessante, eu gostaria que você, talvez com paciência, acompanhasse essa aula, porque cada detalhe dessa aula foi desenvolvido para que você pudesse, então, entender, absorver, né, toda a extensa teologia da igreja, toda a extensa missão da igreja, de forma mais atualizada, trazida para o nosso conceito dessa igreja local. Então, a minha maior preocupação não é que nesse momento, nessas aulas, você se torne um teólogo, mas que nesse momento você entenda que uma vez que você sirva a Deus na Igreja Presbiteriana do Brasil, você precisa entender que você não é apenas um objeto deslocado, não é uma pessoa à parte do hall de membro, ou só mais uma pessoa frequentante de culto. Você pode então em si participar do que é a igreja, a missão da igreja. Então, a minha maior preocupação é formar não apenas ouvintes de uma boa pregação bíblica, mas praticantes da vida cristã. Então, a minha preocupação hoje é formá-lo, crente que produzem frutos, crente que forma discípulos, crente que faz discípulos. Então, a minha preocupação desde já, se você tem essa mesma preocupação em se tornar membro da igreja local e não ser apenas um ouvinte, eu quero desafiar e termos até o final dessas aulas, e você vai ver que vai ser pura bênção. Então, logo hoje, nós vamos começar a entrar na nossa história, um pouco também, de uma forma bem geral, na nossa missão, na nossa teologia. Temos a grande preocupação em deixar você de forma bem clara, né? Como será o espaço que vamos dar. E aí, eu desenvolvi uma imagem para que fique muito mais didático para você. E eu chamei essa imagem de ordem, claro, né? Já existia o conceito Ordo Salutis, e aí peguei essa ordem de salvação e transformei numa escada do sucesso. E essa imagem vai estar aparecendo, e aí na sua tela agora nesse momento, e você vai entender como é todo o processo, né? Você vai se encontrar aonde você está nesse momento, e depois você precisa entender o todo o processo, compreender tanto na teoria e tanto na prática. Então deve estar aparecendo aí esse slide, ordem de salvação. Isso então é o Ordo Salutis, né? Onde os reformadores tiveram o cuidado de fato, descrever passo a passo, sabe, todo o processo de salvação, todo o processo de transformação. Éramos feitos como inimigos de Deus, agora fomos regenerados como amigos de Deus. Então, como tudo isso acontece? O que te trouxe até aqui foi provavelmente de forma que é invisível, de forma que você mesmo não sabe o que está acontecendo com você, mas agora você vai ficar consciente de tudo que está acontecendo com você. De fato, eu não vou falar tudo de uma vez, porque requer também um pouco de cuidado, mas aos poucos nós vamos estar liberando, aula por aula, cada definição, cada conceito, e como aquilo é de feito desenvolvido na prática. Qual seria a prática? Em você pegar aquilo, trazer para o seu coração, trazer para a sua vida, organizar todo o processo de salvação, desde o dia que você ouviu a voz do Senhor, organizar tudo isso na sua vida, botar uma ordem nisso,
para que quando você for testemunhar, quando você for evangelizar, quando você for discipular, você consiga ter uma eficácia muito maior. Isto é, uma casa muito bem organizada é uma casa de grande inspiração. Então, apareceu aí, primeiro, o homem é mortal, né? De fato, a morte nos espera. Mas, ao mesmo tempo, houve um chamado eficaz, um chamado à voz do Espírito, falou o teu coração, e aí, de fato, essa voz do Espírito é a ação do Espírito. Então, fica ali naquela calçada, ali embaixo. Mas aí, tem o primeiro espelho aí desse primeiro degrau, tem um processo de regeneração, é o processo onde você vê a obra de Deus acontecer na sua vida, vê um processo da conversão, onde você de fato assume a coragem de viver uma nova vida, e isso traz ao teu coração o processo de arrependimento e fé. Automaticamente, a justificação é trazida à sua consciência, sabe, de que você é justificado, né? A salvação não virá por obras, mas pela justificação. E essa justificação, ela tem uma forma invisível e a forma visível. É a santificação. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. E de fato, todo esse processo vai gerar no seu coração uma única certeza: a perseverança dos santos. E aí, toda essa escada de sucesso vai te levar a um patamar de glorificação. Esse patamar, né, como aquilo que Joel 2 vai falar, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. De fato, você vai compreender que a glorificação é quando o estado mortal, primeiro estágio lá, mortal, o homem mortal, quando tudo isso não fizer mais sentido para a gente. Enquanto você subir o primeiro degrau, o estado mortal pode fazer ainda alguma influência nas suas decisões e pensamentos, na sua conversão, no arrependimento e fé, na justificação, na santificação, até a perseverança. Mas no dia que Jesus voltar para mim ou para você de uma forma especial, seja a forma gloriosa, ou seja, de fato, nós encaramos a morte, após nós ultrapassarmos esse último obstáculo, que nos impede de ver o nosso Deus face a face, que é a morte, alcançaremos o estado de glorificação. Onde o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, né? De fato, aquilo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se transformará em mortalidade. Então, seja muito bem-vindo a todos os nossos conceitos de vida, a todos os nossos conceitos, né, essência, né, de teologia, mas de conhecimento bíblico. E aí, eu trago uma definição para você nesse momento, e vai aparecer novamente uma outra tela, e vai dizer assim: sem saber como fazer, você não sabe para onde ir, muito menos para onde levar os outros. Essa é um slogan meu. Quando eu trouxe essa escada do sucesso, eu sempre estive preocupado como todo esse conceito seria de forma aplicável, mais simples, sabe, para a vida daqueles que estão chegando agora. Em vez de você se adaptar ao formato da igreja, né, entrar pelas portas da sociedade internas, né, você ali e for aprendendo na prática, sabe, sem ter muito noção do que para onde você está indo, você vai perder o melhor momento da sua capacidade de ganhar pessoas. É quando nós estamos recém-chegados, quando nós estamos regenerados, sabe? Você tem aquele ânimo, aquele pico de alegria em converter muitas pessoas, em ser sal e luz para muitas pessoas. Então é interessante que nesse momento você guarde a sua energia para proclamar o Evangelho, mas é necessário também que você saiba como fazer isso. É por isso que você está me assistindo agora. Se você não sabe para onde ir, muito menos você vai saber para onde levar as outras pessoas. Essa é a minha preocupação hoje com você, querido. Então, aí vai aparecer agora a missão de todos os membros da IPPC. Você vai entender ali agora aonde você está,
né? Você vai entender, por exemplo, o primeiro processo da evangelização. Você foi alcançado por um vídeo, por uma mensagem, sabe, por uma palavra, por uma música, por um culto que você veio, aquela palavra trocou o seu coração, ou por um amigo que sempre estava te visitando. E aí, esses primeiros dias, trouxe um processo de cuidado, de pessoas ensinar você a orar, ensinar que precisa ter um momento com a Bíblia, ensinar que você precisa ser batizado, ensinar que você, sabe, não faz mais parte das trevas, você foi trazido para a maravilhosa luz, esse cuidado de processo de transformação e de libertação. E aí, automaticamente, esse cuidado inicia um discipulado. E esse discipulado, por muitos anos, foi instituído que é missão exclusiva do pastor. E aqui em Carmo, nós temos tido um grande trabalho em de descentralizar que essa função, o discipulado, não é do pastor. O discipulado é de todos. Todos são discipulados por alguém e precisam discipular outras pessoas. Porque senão não teria sentido. Não teria sentido ser apenas ouvinte. O reino de Deus, ele tem sentido quando nós estamos em plena execução, em ação. Ele é gerúndio, sabe? Ele nunca fica parado. Sempre está em ação, sempre em movimento. Então, você precisa estar sendo discipulado por alguém. Pode ser por mim, por um diácono, por um presbítero, por qualquer membro da igreja. Todos são instruídos a cuidar e discipular. Aí vem o momento do treinamento. Vem aquele momento que você fala assim: agora estou sendo desafiado por Deus a ir mais longe. Aí você vai nos procurar: pastor, eu quero ser treinado. Pastor, eu quero ser instruído. Pastor, eu quero me tornar um membro da igreja com instrução. É o nosso treinamento. E aí, nós estamos, por causa da pandemia, nós paramos. Mas nós temos aqui o nosso seminário para líderes, para formar líderes. Mas automaticamente, a nossa igreja, pelas sociedades internas, de uma certa forma, você vai estar sendo treinado a aprender como é que funciona, sabe, tudo na nossa igreja. Você vai enxergar como é que tudo funciona. Mas a melhor coisa interessante, o seu discipulador, ele vai ser também o seu treinador. E aí é interessante você entender que tudo isso tem um processo, pastor. E quando você se sentir firme, seguro, mediante o treinamento, você vai ser enviado a liderar. Isto é, aquela pessoa que lá ontem era cuidada, ela agora foi cuidada, foi discipulada, ela foi treinada e agora ela está recebendo, sabe, o grande privilégio de cuidar de pessoas. Porque não teria sentido ser uma igreja extremamente bíblica, cristã, onde as pessoas não têm a missão de cuidar das outras, cuidar dos seus semelhantes. Ir lá ao mundo, algo incrível, é quando a igreja vibra com o poder que tem. A Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer, isto é, a igreja invade o inferno, a igreja de fato entra e tira de lá os eleitos. É a missão nossa. Não é o inferno vir até nós, não. Somos nós que vamos até lá. E então, ao pregar o evangelho, os eleitos vão ouvir a voz do pastor e vão até você para ser cuidado por você. Por isso, a minha preocupação hoje é formar você, discipular você, instruir você, sabe? Porque não é apenas chegar aqui na igreja, frequentar a igreja, mas ser a igreja. Então, a missão de todos os membros da Igreja Presbiteriana Parque do Carmo está aí. Você ganha, consolida, você discipula, você treina, e você envia, e aí você faz o ciclo aí repetitivo, diariamente, todos os dias, ok? E aí, uma coisa bem interessante,
eu quero deixar esse organograma bem claro para você. O cabeça da igreja não é o pastor. O cabeça da igreja é Cristo. E todos nós damos o formato do corpo de Cristo. E Paulo vai deixar isso muito claro quando ele fala que nenhum membro é mais importante do que o outro. Imagine se o coração fosse mais importante do que o pulmão. Não teria sentido. Os dois são importantes. Os dois trabalham juntos. Mas sabe, tudo funciona porque existe uma cabeça. Que você possa entender que esse que vos fala é mortal. Ainda possui uma influência pecaminosa. Eu não posso ser aquele que te tiro do inferno e coloco novamente no inferno. Eu não tenho esse poder. Pense nisso. Sou mortal, sou pecador, não sou um anjo incorruptível. Pelo contrário, sou bem humano e dotado de muitos defeitos. Mas a cabeça deste lugar, o cabeça dessa igreja é Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E aí, a minha preocupação hoje é apresentar a você a Igreja Presbiteriana do Brasil. De fato, vou estar sendo auxiliado pelo material muito gostoso, um material muito bem feito, com grande cuidado. Eu achei esse material assim magnífico, a ponto de eu não ter que alterar nada, né? E acredito que é um material, eu posso indicar a você, é o material Razão da Nossa Fé, que é do reverendo Adão Carlos Nascimento. Teve o trabalho de fazer coisas, detalhes, e trazer de forma tão lúcida para o nosso tempo, tão clareada para o nosso tempo. E aí é muito interessante que, influenciado por ele, nós vamos bater um papo sobre isso. E aí você consegue encontrar, adquirir esse trabalho na editora Cultura Cristã, a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil. Só você colocar lá, Razão da Nossa Fé, e você vai encontrar esse material e comprar. Ele custa R$6. Esse material muito barato e muito valioso para que você possa adquirir. E eu quero fazer um desafio. Não apenas adquira, compre um só, né? Mas compre uns 10 e compartilha com muitas outras pessoas. Você vai ver que vai ser muita bênção. Vamos lá? Como surge a igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana ela surge no século XVI, através da reforma protestante. Uma reforma religiosa. Mas essa reforma promoveu, levantou homens valentes e, de certa forma, um homem chamado João Calvino, para conduzir o povo novamente à Bíblia. A centralidade bíblica de uma igreja reformada é indispensável. Então, nesse momento, a igreja presbiteriana surge quando o clamor de certa forma, do povo para voltar ao conhecimento bíblico. Então, a igreja presbiteriana surge nesse momento. O processo dessa formação começa, né, a partir de todo o andar da carruagem da reforma protestante. A partir do dia 31 de outubro de 1517, quando então o reformador Lutero prega as 95 teses na porta da capela de Wittenberg. A partir desse momento, todo o contexto de reforma, todo o contexto, sabe, seja ele pré-reformador e o próprio reformador, começa então a ser um momento de questionar todo o comportamento da igreja existente. Essa igreja que nós então vamos dar o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Então, todas as igrejas que adotaram o sistema calvinista, elas são denominadas como igrejas reformadas ou igreja presbiteriana. O que significa o sistema calvinista? São todas as doutrinas,
todas as interpretações, todas as visões da vida cristã na prática, a partir do reformador João Calvino. Isto é, nós vivemos de uma forma bíblica, cristã, reformada, numa cosmovisão, a partir de uma interpretação calvinista. Então, da Suíça, o presbiterianismo se espalhou para os Países Baixos, a França, a Escócia e a Inglaterra, e aí depois seguir todos os outros continentes. Quem foi João Calvino? Foi um dos reformadores do século XVI. Nasceu em Noyon, Picárdia, na França, no dia 10 de julho de 1509. Faleceu em Genebra, na Suíça, em 27 de maio, em 1564. Aos 14 anos de idade, Calvino entrou na Universidade de Paris, formou-se em Direito na Universidade de Orleans, aos 20 anos de idade. Converteu-se a Cristo em 1533. Calvino foi o mais culto e o mais inteligente entre os todos os reformadores. Escreveu comentários sobre todos os livros da Bíblia, com exceção Apocalipse. Escreveu sermões e cartas e também tratados. A sua obra mais importante ou mais famosa foi a instituição da religião cristã, que nós chamamos mais de institutas. Nessa obra, ele apresenta um sistema de doutrina absolutamente bíblico, sabe? Todas as doutrinas são bíblicas. E este sistema de doutrina é conhecido, então, aí como calvinismo. Vamos lá. É verdade que a primeira igreja que surgiu foi a Igreja Católica? Não, né? Não é verdade. A primeira igreja que então foi instituída foi a igreja primitiva, aquela igreja que você encontra lá em Atos. Não foi a Igreja Católica Romana, sabe? O reverendo Adão vai falar o seguinte: essa igreja não pode ser identificada com a Igreja Católica Romana, por várias razões, como, por exemplo, as seguintes: problemas doutrinários, né, e éticos que foram surgindo e eram resolvidos pelos presbíteros ou pelo presbitério. E na Igreja Católica, tudo é resolvido pelo Papa. Na igreja primitiva, não havia missa, mas havia culto com cântico de hinos, orações, leituras bíblicas e pregação. E todos os membros da igreja primitiva participavam do pão e do vinho na Santa Ceia. Na igreja católica, só o padre é que participa do vinho na comunhão. Na igreja primitiva, não havia padre, nem cardeal, nem papa. Havia sim presbíteros e diáconos. Qualquer pessoa que examinar o Novo Testamento vai ver o fundamento da igreja cristã, verá claramente que a Igreja Católica Romana não tem nenhuma semelhança com a igreja primitiva. Mas então, pastor, como é que surge a Igreja Católica Romana? Ela surgiu, né, da degeneração da igreja primitiva. Desde o início, os homens fraudulentos entraram para a igreja. No princípio, entretanto, as perseguições cristãs se encarregaram de purificar a comunidade cristã. Isto é, quando o cerco ficou bem estreito, sabe? Ser cristão começou a ficar perigoso demais, os falsos cristãos começaram a pular fora. De fato, só ficou quem era verdadeiramente chamado pelo Senhor. Mas, no ano de 323, por um decreto do imperador Constantino, o cristianismo, ou a igreja cristã, passou a ser a religião oficial do império. Dessa forma, cessaram todas as perseguições. E muitas pessoas foram então se convertendo de forma não legítima a essa fé. Automaticamente, a partir dessa influência dos maus convertidos, ou melhor, dos não convertidos, toda a influência do mundo pagão foram levados para dentro da igreja. E automaticamente a igreja começa a adotar doutrinas e práticas não bíblicas. E chocaram de forma, sabe, diretamente com a Bíblia. Como, por exemplo, em 375, foi instituído os cultos aos santos.
Em 431, instituiu-se o culto a Maria, a partir do concílio de Éfeso, cidade em que pontificava a grande Diana dos Éfesos, divindade feminina pagã. Em 1503, surgiu a doutrina do purgatório. Em 1783, foi adotada a adoração de imagens, sabe, e relíquias. Em 1090, inventou-se os rosários. Em 1229, foi proibida a leitura da Bíblia. Olha, há muitas outras inovações que seriam longas demais para ser ditas aqui. Logo, querido, lá no século XVI, esse peso, esse fardo de tantas invenções, não foi mais, sabe, a igreja não tinha mais condição alguma de suportar tudo isso, a não ser ter uma reforma. E aí foi quando Calvino não mais se uniu com Lutero, pois Lutero tinha apenas a ênfase em reformar a igreja católica. Mas Calvino, de fato, enxergou que todas essas propostas de reforma não tinham uma outra solução a não ser iniciar do zero uma igreja centrada na Bíblia. Como então o presbiterianismo chega ao Brasil? No próprio século XVI, tivemos uma tentativa de implantação do presbiterianismo no Brasil, através dos franceses, que nós conhecemos como os huguenotes. Em 1557, a Ceia do Senhor, segundo o rito bíblico calvinista, foi celebrada pela primeira vez na América do Sul. No dia 21 de março, em 1557, no Rio de Janeiro. Os franceses, no entanto, foram expulsos de nosso país em 1567. Duas outras tentativas foram feitas através dos holandeses em 1624 e em 1630. Em 1654, os holandeses foram expulsos do Brasil e as comunidades presbiterianas que eles haviam implantado no Nordeste desapareceram. A implantação definitiva do presbiterianismo no Brasil se deu através do trabalho de missionários que vieram especialmente evangelizar os brasileiros. Mas eu acho interessante também pontuar mais uma coisa nessa primeira tentativa de implantação do trabalho presbiteriano no país. 5 alunos diretamente de Calvino vieram, sabe, numa esquadra do então famoso navegador Vélez-Gaillaud. Ele se diz tomado pelas pregações de Calvino, se diz convertido. Calvino acredita, investe na sua falida esquadra, pois ele estava vivendo um processo de falência, e por ver ele como uma grande possibilidade, de levar missionários por todo o mundo, Calvino investe nele. Mas quando ele chega aqui no Brasil, com esses 5 missionários, ele se desconverte, volta para o catolicismo, denuncia esses 5 que estavam no seu barco, e todos esses 5, de uma certa forma, foi condenado à morte, pois então o império não aceitava uma outra religião que não fosse a religião do império, que nesse momento era a religião católica. Então é interessante nós observarmos que sempre haverá preço de sangue, não será tão fácil como nós imaginamos. Por exemplo, quando os presbiterianos holandeses chegam no Nordeste, Olinda, essa questão, lá em Olinda, vem essa questão de Holanda, você observa que o presbiterianismo lá traz faculdade, traz educação, traz saúde, traz desenvolvimento, traz centro de pesquisa. Mas, mais uma vez, o império, influenciado pelo catolicismo, manda embora toda essa instrução, toda essa missão calvinista no país. Então vamos lá. Quem foi esse missionário que pagou o preço
para, de fato, conseguir instruir brasileiros, né, na visão reformada, na igreja, no presbiterianismo brasileiro. Foi então o jovem reverendo Ashbel Green Simonton, que chegou ao Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859. Esse jovem pastor tinha apenas 26 anos de idade e seu ministério durou apenas 8 anos, pois Simonton faleceu em São Paulo no dia 8 de dezembro, em 1867. A essa altura, porém, a nossa igreja já tinha um presbitério, que era o presbitério do Rio de Janeiro, tinha um seminário, 5 pastores e 3 igrejas organizadas. A primeira igreja do Rio, que nós conhecemos como a igreja, a catedral, a primeira igreja de São Paulo e a igreja de Brotas, no estado de São Paulo. E então, você observa como foi tão curto, mas como foi tão próspero esse pequeno ministério desse jovem pastor, que não apenas ele faleceu, mas, bem dizer, toda a sua família foi dizimada por uma grande pandemia que estava existente no seu tempo. Quando o Simonton chegou ao Brasil, já havia aqui missionários de outras denominações. Simonton encontrou no Rio de Janeiro o então Dr. Robert Calley, médico escocês, fazia um trabalho missionário independente. Do trabalho do Dr. Calley resultou a Igreja Evangélica Fluminense. Havia também pastores que viram acompanhados imigrantes europeus. E esses pastores, entretanto, se limitavam a dar assistência espiritual aos imigrantes. Simonton foi, portanto, o primeiro missionário enviado ao Brasil como objetivo de evangelizar os brasileiros. Os missionários de outras denominações chegaram bem mais tarde. Tá ok? Em que estão baseadas nossas doutrinas? Estão baseadas na Bíblia, a palavra de Deus. A nossa igreja não aceita nenhuma doutrina que não tenha base sólida. Nós somos estritamente bíblicos. O que é uma doutrina baseada solidamente nas Escrituras? É quando você entende que a Bíblia, ela é não apenas uma regra, mas é a nossa formato. E dela vem a nossa fé. E quando nós entendemos isso, compreendemos que toda a Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, ela é a inspiração de Deus para a nossa vida. A nossa igreja não aceita nenhuma visão especial. A nossa igreja não consegue enxergar visões, sabe, e pautar ministérios em cima de visões. Nossa igreja se pauta em cima do que a Bíblia diz. Então, quais são os nossos padrões doutrinários? A nossa igreja adota doutrinas bíblicas, a Bíblia em si, a confissão de fé, o catecismo maior e o catecismo menor, ou breve catecismo de Westminster. Contudo, deve ficar bem claro que a nossa única regra infalível de fé e prática é a Escritura Sagrada. E aí, nós adotamos essa confissão de fé e o catecismo doutrinários, porque eles são uns exemplares que trazem, de fato, de forma lúcida, com perguntas ou com, de fato, alguns temas que são extremamente respondidos pela Bíblia. Isso se faz necessário porque a Bíblia ela é entendida e interpretada de forma correta na sua linguagem original. Quem elaborou a confissão de fé e o catecismo? A confissão de fé e o catecismo foram elaborados por 151 teólogos de várias igrejas evangélicas, reunidos na abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra, em julho de 1643 a 1643, a fevereiro de 1649. Então, você acha que é apenas uma influência de um homem, mas não, sabe? 151 teólogos se reuniram por 6 anos para confeccionar
com forma profunda e em espírito de oração, sabe? Todo esse ensino que tem sustentado nossas igrejas e as nossas vidas para enfrentar dia após dia, batalha após batalha. Então, a nossa igreja não surge por uma divisão, por crise emocional. Nós temos uma história. Nós não surgimos a partir do momento que um homem não aceitou uma circunstância e fundou uma igreja. A nossa igreja ela é bíblica, ela é histórica, ela traz fundamentos. Já temos mais de 60 anos aqui no Brasil. Então, de fato, meu irmão e minha irmã, já temos tempo suficiente para mostrar a todos que nos ouvem e têm o interesse de conhecer, de que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem um compromisso com a palavra e não com as vontades ou capricho dos homens. E aí é interessante nós começarmos a pensar sobre isso. E eu fiz essa primeira aula, aula de fato estritamente voltado para a igreja interna, para que você pudesse então compreender aonde você está iniciando o seu ministério. Para a igreja que você agora está se instalando, para a igreja que agora você está se transferindo, você precisa entender que o nosso primeiro compromisso é com a Bíblia. E nada mais, nada menos, não queremos agradar homens, mas queremos agradar a Deus. Então, espero que você possa ter, de fato, nesse tempo bem curto, ter tido como experiência. Talvez essa minha aula é insuficiente, tantos materiais de leitura que posso lhe orientar a ler, que posso enviar para você ou que você pode comprar. A partir de agora, eu te indico ler material de teólogos reformados. Indico você porque tem um vasto material de pessoas boas que estudam a Bíblia e não inventam nada. Então, a partir de agora, a sua vida não vai ser mais a mesma. A partir de agora, você como um bom presbiteriano, você sabe o que é a Sagrada Escritura. É a palavra de Deus, expressa de uma forma escrita. É aquele que dá o conhecimento, é o livro que dá o conhecimento de Deus, de sua vontade, necessário para a salvação. Dizem por aí que ninguém explica a Deus. Eu posso falar para você que nessa primeira aula, a Escritura Sagrada é o melhor lugar para explicar o Senhor. A Bíblia é composta de 66 livros, escrito no mínimo por 36 autores, que viveram em tempos e lugares diferentes, no período de 1.600 anos. No entanto, o autor da Bíblia é o próprio Deus, que inspirou os autores, a quem cada um de nós referimos até agora. Então, meu irmão e minha irmã, cuidado. Talvez você, ao conhecer a nossa igreja, a nossa visão, você vai se sentir tão abismado por tantas loucuras que você já abraçou, por tantas visões que você adotou. E a nossa igreja, ela tem um costume de instruir as pessoas. Não se torne um caçador de heresias, mas se torne um grande discipulador de vidas. Seja um homem e uma mulher saudável espiritualmente, assim dizendo. Que Deus te abençoe. Em breve estaremos aí até a nossa quarta aula. Mas antes de encerrar, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, essa foi a nossa terceira aula. Que a tua bondade, a sua misericórdia possa nos acompanhar. Que a inspiração do Espírito Santo cative, motive e discipline a cada um desses que me ouvem a ler a tua palavra, a ler tantos outros auxiliares de instrução para uma vida cristã. Que o Senhor possa estar colocando pessoas especiais em nosso meio, para que possamos então ser produtivos para a honra e glória do teu santo nome. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos conduza em paz. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e vos guarde. Até a próxima aula.